averiguar as dinâmicas destas relações na orgânica da sociedade política de Dom Duarte. Questões conjunturais, ou seja, questões para as quais, no fim, mostrarei alguns dos dados mais concretos. Em primeiro lugar, questionar-se a existência de uma continuidade ou ruptura na dinâmica das relações entre os dois poderes em relação ao antecessor e, em segundo lugar, verificar o impacto nestas relações, sobretudo nos últimos 2 anos do reinado de Dom Duarte, perante a eminência de 2 questões de política externa, a expedição a Tanger e a participação portuguesa no Concílio de Basileia. Portanto, para este estudo, para este trabalho, foi importante reter algumas das ideias principais do único artigo que existe ou que encontramos sobre o tema, que tem por título, o título deste slide, digamos assim. As principais ideias que nos serviram de base para o nosso estudo. Em primeiro lugar, uma diferenciação entre o poder real e a Igreja. No poder real, já sabemos, o rei e todos os séquitos indispensáveis ao exercício do seu poder, e na Igreja há que estabelecer, considerar a existência de uma dualidade. Por um lado, a Igreja espiritual, aquela que dá cumprimento ao, no fundo, a prestação dos sacramentos, e por outro lado a Igreja temporal, enquanto instituição de poder que convive com diversas subestruturas da sociedade política. José Marques focou sobretudo aquilo que ele chama de ingerências ou conflitos. Como haveremos de procurar mostrar, as relações entre ambos os poderes não foram apenas feitas de conflitos, mas também de colaborações que, a nosso ver, em alguns casos, ultrapassaram a gestão de assuntos correntes, digamos assim. Esta abordagem de José Marques é muito focada nas queixas do clero nos capítulos especiais, dos clérigos nos capítulos especiais de corte, alguns antecedentes. Portanto, relativamente às leis de 1419, no reinado de Dom João I. Estas leis foram um dos elementos de maior conflito entre o rei e o clero, no reinado, na medida em que proibiam a posse de bens de raiz pela cleresia. E desembocaram numa concordata, na concordata de 1427. Os clérigos não assinaram todos os artigos desta concordata, segundo o que Luís Miguel Duarte afirmou, e deste ponto de vista houve aqui um clima de paz tensa. Com a morte de Dom João I, voltaram-se a anteriores ambientes de conflitos, ou seja, de queixas apresentadas em cortes, nomeadamente pelas pretensões de Dom Duarte em julgar em matérias de excomunhões consideradas por ele injustas e ilegítimas, e em que os acusados teriam que se justificar com os desembargadores régios, o que obrigava os prelados a discutirem consigo os padroados das igrejas e as suas rendas. Houve alguma acalmia no final do reinado, nos últimos 2 anos do reinado, não só com as 2 bulas papais, em que o Papa Eugênio IV intimou Dom Duarte que não fizesse nem consentisse ou praticasse este tipo de abusos aos clérigos, o que no nosso ver poderá ser explicado também pela eminência da realização da expedição a Tanger e também a participação portuguesa no Concílio de Basileia, portanto, questões conjunturais. O nosso principal fonte de estudo, a partir da qual pretendemos dar um contributo através das questões que mostramos no início, foi a chancelaria.
Com base nisto, nós começámos por fazer uma seleção de todos os documentos da chancelaria de Dom Duarte, em que bispos e arcebispos surgem como destinatários, intercessores ou apenas mencionados. Com mais calma explicarei. Mas, em termos de tipologia, e face àquilo que nos interessa, nós dividimos por estas 4 tipologias, que não serão consensuais e que, noutro tipo de estudos, poderão ser elaboradas de forma distinta. Em primeiro lugar, as ordenações, portanto, os documentos em que os documentos em que se dirigem a alguma entidade ou aos juízes e justiças do reino para que tenham um tratamento mais especial, digamos assim, ou menos abusivo contra os criados dos arcebispos ou diretamente aos bispos e arcebispos. Portanto, as ordenações. Por outro lado, as confirmações de privilégios, que temos registro a todos, logo no início do reinado, a todos os prelados que surgiram mencionados, à exceção do arcebispo de Braga, Fernando da Guerra, que foi só em 1436, portanto na fase final. Privilégios, portanto, privilégios em geral, no fundo o que dominam a chancelaria de Dom Duarte. E por fim, as cartas de avança e amigável composição. Surgem mesmo, são 2, elas surgem mesmo com esta denominação e parece-nos, pela interpretação que fizermos, haver um acordo prévio ao seu conteúdo. Portanto, sobre estas questões já falei, só referir que a chancelaria de Dom Duarte revela uma crescente especialização e organização, mas sobretudo uma cada vez menor presença clerical. E reforço aqui que desde meados do reinado de Dom João I assistiu-se ao desaparecimento da figura dos clérigos legistas e ao cada vez maior papel de especialistas em direito, digamos assim. Pronto, agora o que os dados da chancelaria nos permitem. Em primeiro lugar, relativamente às confirmações. Portanto, confirmações. Temos confirmações feitas diretamente aos prelados, como eu já vos tinha dito, confirmações de privilégios, foros, bons costumes, garantias de que sempre usaram, são expressões dominantes. E também temos registro de uma confirmação de emprasamento intermediada pelo bispo de Coimbra. Em segundo lugar, os privilégios, estes podem ser concedidos diretamente aos bispos, mas também podem ter atos de intermediação prévia, como aconteceu no caso do bispo de Ceuta, que pediu privilégios para o mosteiro de Santa Maria do Pombeiro, ou do bispo de Lamego, que pediu que um tratamento que para ele era considerado abusivo, o fim desse tratamento abusivo contra os seus meirinhos e carcereiros. Por outro lado, as ordenações, mais uma vez, juízes e justiças do reino, temos casos em que as ordenações são concedidas diretamente ao arcebispo de Lisboa e ao seu cabido. Também há que salientar isso. E depois, as cartas de avanço em amigável composição, cujas 2 cartas se dirigem ao bispo da Guarda, nos últimos, na fase final do reinado. Eu vou apenas referir uma delas, até porque já não tenho muito tempo. Uma delas foi destinada ao arcebispo, ao bispo da Guarda, Luís da Guerra, em 1436, que tinha a ver com a administração de algumas igrejas e o acordo com o rei sobre a administração dessas mesmas igrejas. Neste documento é explicado que Dom Fernando tinha dado essas igrejas todas à fábrica da Sé, porque como a Sé estava fora dos muros, mandou-a destruir e construir uma nova intramuros por causa das guerras com Castela, e Dom Fernando tinha dado essas igrejas ao bispo para fazer as obras, sendo que os bispos não podiam usufruir das rendas dessas
igrejas. Portanto, elas iam todas para a fábrica da Sé. Dom João I achou que os bispos já tinham feito a sua obrigação e essas igrejas voltaram ao padroado régio. Agora, Dom Duarte queria ter posse dessas igrejas e apresentou os vigários, com o intuito de confirmação pelo bispo, e decidiu que uma parte dos rendimentos se destinava ao sustento do prior, enquanto aquilo que sobrava deveria voltar para a fábrica da Sé. Portanto, basicamente as duas cartas de avanço e amigável composição são sobre a administração das igrejas. Agora, principais conclusões ou reflexões que nós reforçamos a partir desta análise. Em primeiro lugar, é de frisar que apenas Dom Álvaro, bispo destas que surge em duas cartas de confirmação de privilégio, nomeado como bispo desta cidade do nosso conselho regedor em a Casa das Suplicações, apresenta funções no serviço régio. Portanto, o que em períodos anteriores foi mais comum, aqui surge como um caso particular. Sem destacar ainda dois membros da família real, Fernando da Guerra e Luís da Guerra, bispo da Guarda, e Fernando da Guerra, arcebispo de Braga. Ora, isto é uma situação, a nosso ver, muito diferente da dos séculos XIII e XIV, em que muitos clérigos, nos quais se incluem bispos e arcebispos, compatibilizavam o governo apostólico das dioceses com cargos judiciais e administrativos. Por outro lado, frisamos também que, para além dos conflitos que a bibliografia tende a valorizar mais, temos também elementos de colaboração e para eles vamos considerar as matérias em que o rei interviu junto do alto clero português e com isto não posso estender muito mais. Portanto, já vimos as confirmações de privilégios, já vimos a ortoga de privilégios diretamente aos clérigos ou aos seus séquitos dependentes, quer criados ou capelas dos próprios. Matérias como administração dos bens decabidos, pedidos de intervenção condicionada dos oficiais régios a criados e clérigos. Temos também acordos sobre jurisdição de igrejas e apresentação de priores e pedidos de confirmação apostólica de privilégios, como aconteceu com o caso do governador de Ceuta, Dom Pedro de Menezes, em que, por conselho dos letrados, foi pedido ao bispo de Silves, por conselho dos letrados ao rei, foi pedido ao bispo de Silves que, com a sua autoridade apostólica, confirmasse o título de conde com a doação da Vila de Viana por Dom Duarte a Dom Pedro de Menezes. E assim passamos para as principais conclusões. Portanto, para nós, estas matérias em que o rei interveio junto do alto clero português, dos bispos e arcebispos, não são meramente gestão de assuntos correntes, porque parece haver aqui uma hipótese de procura de aproximação e acalmia face à conjuntura externa do final de reinado, mas também é de assinalar uma nova fase no contexto pós-cisma, porque nós vemos uma cada vez maior dependência da Igreja face ao rei, devido a tentativas de colocação da realeza no centro da vida política face às demais subestruturas existentes. Portanto, estas conclusões, só um minuto. Portanto, vemos face a Dom João I uma continuidade na tendência da laicização, isso vê-se pela particular escassez de referências a bispos com funções no serviço régio. Temos também despachos governativos que traduzem princípios de acordo prévio à decisão e, como já tinha dito, a preponderância crescente de personalidades com formação em direito no funcionalismo da chancelaria. E, portanto, é sobretudo esta leitura que nós fizemos a partir da nossa análise da chancelaria. Portanto, a bibliografia e obrigado.
Então, agradeço ao Palaio a sua apresentação e apresento agora a Catarina Moreira, 21 anos, é licenciada em História com menor em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Atualmente frequenta o mestrado de História com especialização em Idade Média pela mesma instituição. Tem como interesses a História Medieval, a História Local, Poderes Locais, Inquirições e Chancelaria. Passo então a palavra à Catarina. Bem, antes de mais, bom dia, caros colegas e caros participantes destes diálogos entre Évora e Coimbra. Quero começar por agradecer pelo convite por aqui estar e agradeço também esta introdução sobre o meu pequeno percurso académico até agora. Para começar esta apresentação é necessário dizer que este trabalho foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de seminário da licenciatura em História da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e foi orientado e realizado para a doutora Maria Alegria Fernandes Marques. O título do meu trabalho é então As Inquirições de 1258 no julgado de Melés, e para iniciar é importante justificar e explicar o porquê deste título. Primeiro, porque neste trabalho o foco do trabalho são justamente as inquirições de Dom Afonso III, que foram realizadas em 1258, e segundo, pois a Vila de Melres, na altura destas inquirições, era chamada de Melés. Porque é que escolhi este tema? Na verdade, o tema das inquirições foi-me recomendado pela minha orientadora e na altura não vi problemas em pesquisar mais sobre esta fonte, visto que nunca a tinha trabalhado. Fiquei surpreendida quando vi que a minha terra, ou seja, Melres, teria sido um julgado importante para a história e para o reinado de Portugal, e não apenas uma vila. É necessário explicar que eu escolhi esta vila porque, pronto, como já disse, é aqui que eu vivo até aos dias de hoje. Aqui temos um pequeno índice sobre aquilo que eu vou falar. Irei falar sobre o estado de arte do trabalho, da metodologia que utilizei. Irei caracterizar e contextualizar as inquirições, o tema das inquirições. Falarei sobre, mais concretamente, as inquirições de Dom Afonso III e como é que estas se organizaram e, por fim, sobre as inquirições de 1258 no julgado de Melés. Bem, com a pandemia mundial que tem vindo a afetar o mundo nos últimos tempos, foram-se colocando algumas barreiras a todos nós que estudamos, que investigamos e que trabalhamos diariamente, seja em que área for. Foi um pouco difícil no início arranjar fontes e material com o qual trabalhar, mas foi um dos desafios que me determinei a ultrapassar na altura. É necessário e importante mencionar as principais fontes e estudos que utilizei. A principal fonte, como vemos aqui, é um documento que está integrado na compilação intitulada Portugal e a Monumenta Histórica, mais concretamente que se encontra no volume 1, nos fascículos 4º e 5º, nas páginas 626 e 627. Depois, empreguei também o Elucidário das Palavras de Viterbo, de Frei Joaquim de Santa Rosa Viterbo, para compreender o significado de algumas palavras e de elementos que estariam indicados na fonte. Aqui temos o site de onde eu tirei as inquirições e em baixo teremos então onde se encontra o elucidário, se quiserem ir retirar. Foi depois com a recomendação do Dr. Manuel Joaquim Correia Soares que me servi do seu livro, até que se chama Da Terra de Melorza, que agora chamam Merles. Este livro foi utilizado para perceber o quadro sociopolítico de Melres e também sobre um bocadinho das inquirições, visto que também falava numa pequena parte sobre elas. Depois, para estudar as inquirições de uma maneira mais aprofundada, li vários artigos da doutora Iria Gonçalves, como por exemplo o artigo Espaços Silvestres para Animais Selvagens no Noroeste de Portugal, com as inquirições de 1258, e Por Terras de Entre Douro e Minho, com as inquirições de Dom Afonso III. Do Dr. José Augusto de Souto Tomé Pizarro, retirei algumas informações também de alguns dos seus artigos sobre as inquirições, como por exemplo, para o estudo da fiscalidade régia em Portugal, as inquirições gerais dos séculos XIII e XIV,
e também a aristocracia e mosteiros da Rota do Românico. Ainda para perceber as inquirições e estudos sobre esta, usufruí de vários artigos que se encontram numa coletânea intitulada Inquirir na Idade Média, Espaços, Protagonistas e Poderes, séculos XII a XIV, que era um tributo a Luís Cruz, que foi editado pela doutora Amélia Aguiar Andrade e pelo doutor João Luís Inglês Fontes. É importante dizer ainda que, para uma mais sólida e aprofundada informação sobre o reinado de Afonso III, recorri então à história de Portugal, mais concretamente no volume da Monarquia Feudal, da direção e coordenação do Dr. José Matoso. O trabalho sobre as inquirições régias em Portugal tem sido marcado principalmente por 2 ou 3 nomes. Os que mais destacaram, ao meu ver, neste trabalho foram então de Luís Cruz, Iria Gonçalves e ainda José Augusto Sotomayor Pizarro. Há ainda muita coisa por ver e há inquirições para muitas terras que ainda não foram vistas. E, portanto, a novidade historiográfica, penso eu, deste meu trabalho foi de que ninguém ainda teria estudado estas inquirições em Melres na sua totalidade. Passando agora a falar sobre a metodologia que foi utilizada. Este tema foi escolhido após uma sugestão da doutora Maria Alegria Fernandes Marques, que era a minha orientadora, como já disse. Disseram-me que este tema era um tema que teria ainda muito que estudar e quando do início deste trabalho, após a escolha, foi necessário procurar uma fonte que o sustentasse e que o suportasse. A minha orientadora disse-me para procurar justamente nesta fonte, Portugal e a Monumenta Histórica, e disse-me que estava online. E eu depois coloquei-me a pesquisar e até que encontrei no sítio da internet da Biblioteca Nacional de Portugal. Após ter lido o documento que falava sobre as inquirições em Melres, foi necessário traduzi-lo, porque estaria em latim. Para isto, recorri também à ajuda da minha orientadora e esta corrigiu-me a tradução que eu teria feito. De seguida, chegou a altura da análise da fonte e de a analisar. Para isto, recorri, como já falei, ao elucidário de Viterbo, para uma melhor compreensão de algumas palavras e medidas de peso que eram mencionadas no texto. Recorri ainda ao auxílio do Dr. Manuel Joaquim Correia Soares, que é um estudante da História de Melres há alguns anos, que já o mencionei anteriormente. Este ajudou-me com a interpretação do documento e forneceu-me ainda mais documentos e informações que ajudaram a perceber melhor a história desta vila. Uma das coisas que foi necessário também estudar foram os lugares e os limites do termo antigo de Melres, isto para tentar perceber se os lugares que estão referidos nas inquirições ainda hoje fariam parte desta mesma vila. E para isto recorri a um trabalho topográfico de António dos Santos Ferreira, que se encontra na Junta de Freguesia. Por último, foi necessário começar a ler a bibliografia sobre este tema e começar a escrever mais aprofundadamente este trabalho. Bem, é importante falar agora sobre as inquirições e dar uma breve caracterização sobre estas. Esta fonte que se encontra nos Portugal e a Monumenta Histórica é uma fonte manuscrita e tem como nome Inquirições, ou Inquisitiones. Foi transcrita entre os séculos XIX e XX e é uma transcrição do original que está em latim, que hoje está na Torre do Tombo e estão ambas de livre acesso online. Foram então estas inquirições. Estas inquirições foram inquéritos que foram mandados fazer por reis e não só, para averiguarem a propriedade régia e os direitos que o rei teria sobre as suas terras ou as terras, e se elas foram ou não usurpadas pela nobreza ou pelo clero. Em termos concretos, tratar-se-ia de um instrumento pelo qual os enviados do rei se deslocariam para determinadas regiões do reino para inquirir sobre os temas que interessavam à coroa. Normalmente o foco incidia sobre bens e direitos que supostamente teriam sido usurpados por outros poderes, prejudicando assim a jurisdição régia. Nos locais que eram determinados para se fazer estas inquirições, reuniam-se algumas testemunhas. Estas seriam questionadas pelos enviados régios com o propósito de realizar assim um levantamento através da memória destes mesmos, assim emitir uns melhores esclarecimentos sobre os direitos em questão. É muito importante dizer que as inquirições de Dom Afonso III não foram as primeiras. As Inquisitiones conheceram o seu momento fundacional com Dom Afonso II em 1220 e depois, então, com Dom Afonso III, tomaram uma dimensão maior em 1258.
Na Europa, as inquirições já tinham sido feitas, pelo menos na Inglaterra de Guilherme I, em 1086, com a realização do Domesday Book. Segundo José Augusto de Soutomé Pizarro, Dom Afonso II perguntara o que tinha em 1220 e o que tinham todos indagou Dom Afonso III em 1258. Estes inquéritos teriam então um carácter geral e, como eram mais extensivos geograficamente, foram então designados por inquirições gerais. Passando agora a dar uma breve contextualização sobre estas, foi numa época em que tantas ordens monásticas, a nobreza e os leigos queriam afirmar o seu poder a partir da posse de terras que o monarca viu a necessidade de centralizar o seu poder. Entre os séculos XII a XIV, deu-se então a conquista total do que agora é o território português e várias tentativas de diferentes reis de continuarem a afirmar o seu poder. Foi neste contexto, e ainda na tentativa de limitar o avanço do poder da nobreza, dos senhores e da Igreja, que nasceram as inquirições em Portugal. Será a partir do século XIII que se inaugura uma nova fase da administração do reino, durante os reinados de Dom Afonso II e Afonso III, lançando-se assim as bases para uma centralização e administração central forte e burocrática. Isto enfraqueceria então os domínios senhoriais, perante a afirmação incontestável da soberania régia. Foi devido ao facto de que os monarcas davam muitos privilégios e concediam muitas terras aos nobres que o rei Dom Afonso II de Portugal começou por fazer as inquirições gerais e também as confirmações. Seria uma estratégia para o rei conseguir controlar melhor o que possuía e o que era dele de verdade. Estas primeiras inquirições declaravam que qualquer tipo de doação que tivesse sido feita pelos seus antecessores, pelos antecessores de Dom Afonso II, teriam de ser decretadas ou aprovadas por este rei. E já as inquirições de Dom Afonso III passavam pela verificação no próprio local de quais seriam então as terras do rei e as que estariam em posse imprópria do clero e da nobreza. Foi através desta decisão de promover as inquirições régias que o monarca recuperou uma boa parte das terras da coroa, tinham sido ilegitimamente ocupadas pelo clero, pela nobreza ou por alguns funcionários régios até. Com o carácter mais geral que se revestem estes inquéritos, precisam de ser vistos em Portugal como uma decisão original de Dom Afonso II, como já disse, na conjuntura da sua política rigorosa de consolidação e centralização da autoridade régia, bem como de um maior controlo das fontes e do financiamento da coroa. As inquirições de Dom Afonso III, como é que estas se organizaram? Como é que nasceram estas inquirições? Quais foram os objetivos destas inquirições? Chegaram a ter resultado? Quais foram as principais reações a estes inquéritos? As viagens que Dom Afonso III fizera pelo reino, assim como os relatos dos seus mordomos, mostraram-lhe que teria uma indispensável urgência de conter a contínua propagação e apropriação dos privilégios reais pelos aristocráticos, presbíteros, ordens monásticas e principalmente por ordens militares. Para reparar estas perdas, ele aperfeiçoou um método que já tinha sido utilizado por Dom Afonso II, estendeu-os geograficamente e fez então as inquirições gerais à sua maneira. O monarca estruturou então 5 alçadas, começaram a recolher as informações nos locais por onde passavam entre abril e junho de 1258 e que terminaram o seu trabalho antes do fim do mesmo ano. Estas 5 alçadas dividiam-se assim. A primeira seria a alçada de entre Cábado e Minho, a segunda a de entre Douro e Ave, a terceira em Ceia, Gouveia, Bispados de Lamego e Viseu, até ao Douro, a quarta entre Douro e Tâmega, Bragança e os seus termos, e por fim a quinta, que seria entre Cava de Ave, Barroso, Chaves e dividindo assim pelo rio Tâmega. Estas inquirições eram efetuadas por comissões de inquérito nomeadas pelo rei, que eram estas tais chamadas alçadas, que eram compostas por pessoas eclesiásticas e seculares em número variável. Este comitê inquiria os homens bons, o pároco e os vizinhos, ou habitantes desse concelho, para tentar perceber e compreender quem seriam realmente as terras, se do rei, se dos nobres ou se do clero. Ao averiguar que as terras teriam sido usurpadas em nome do rei, confirmariam então o direito de posse. Como o inquiridor era geralmente um valido rei que não conhecia a terra, desconhecia a zona, eram convocados então estes homens bons, os questionários eram pré-definidos e as declarações dos inquiridores eram registados segundo a hierarquia, primeiro o juiz, segundo o pároco e depois os vizinhos.
De que é que constava este inquérito? Perguntava-se de quem é que era a igreja, de quem é que tinha nela o direito de indicar o abade, que lugares é que abrangia, a quem pertenciam tais lugares, e de que modo os tinham adquirido e sempre que direitos nela teria o Senhor Rei. Foi sempre um instrumento de uma progressiva centralização do poder régio no quadro do confronto entre a coroa e os grupos sociais privilegiados. As inquirições identificaram muitos abusos e usurpações do património real, tendo sido criadas até algumas leis para evitar que esta situação se repetisse mais uma vez. Por esta razão, devem ter resultado alguns protestos por parte de quem foi afetado, e o que fez com que se começasse a formar uma forte oposição cada vez mais intensa. Por último, importa falar do ponto mais importante do meu trabalho, que são as inquirições de 1258 no julgado de Meleires. No meu lado esquerdo temos o início do documento, das inquirições, que falam sobre o julgado de Meleires, e no lado direito teremos então a tradução que eu fiz na altura. É a partir desta fonte que sabe que a população de Meleires teria de pagar de fora ao rei, as obrigações que o povo teria de cumprir para terem então a proteção do monarca. O objetivo do trabalho foi tentar perceber o que é que foram estas inquirições no medievo julgado de Meleires, o que é que se plantava, o que é que se colhia, o que existia no século XIII. Na análise dividi estas inquirições por pontos, como por exemplo quem é que foram as testemunhas, quais é que eram os termos da vila na altura e os seus lugares, quantos casais existiam, a quem é que pertencem estes casais e o que é que cada um pagava. Tinha também um ponto em que o que é que a vila paga de foro e os seus tempos de pagamento, também ainda as igrejas e seus patronos, as produções da terra e, por último, a paisagem local. Nas inquirições de Meleires, Paio Paes, que era o capelão da igreja de Santa Maria de Meleires, disse que esta mesma igreja de Santa Maria de Meleires era do Senhor Rei, e disse também que o bispo do Porto constituiu nessa igreja um prior. Terá sido escolhido na altura João Simões, que era clérigo do rei. Às inquirições realizadas no julgado de Meleires responderam sob juramento Paio Paes, que era o capelão, como já disse, e um pároco ou um monge desta vila, que era também Paio, e eu chamei-o Pelágio, que era para distinguir, mas é a mesma coisa. Os limites traçados no período medieval atravessaram os tempos e, com pequenas nuances em alguns pontos, correspondem na atualidade à freguesia da Lomba e à freguesia de Meleires. No que toca aos limites da vila, as inquirições de 1258 no julgado de Meleires dizem-nos que pelo menos 2 pessoas conheciam minimamente os términos desta. Uma dessas pessoas seria então o capelão da igreja de Santa Maria de Meleires. Este disse que sobre os limites dessa vila, que aquilo que sabia foi o que ouviu dizer muitas vezes aos seus pais e avós. Já o monge Paio, Pelágio, apresentou um outro trajeto com algumas nuances no que toca aos limites desta vila. Ao contrário do capelão, que ouvi falar sobre os limites, o monge terá dito assim, desta maneira, porque viu e fez o próprio itinerário. Neste documento há ainda a indicação que no julgado de Meleires existiriam 52 casais e que estes seriam todos da coroa. Quando foi perguntado ao capelão, a Paio Paes, se neste termo entrava alguém que lhe filho, ou seja, alguém que teria ali algumas terras ou casais sem que se soubesse a sua legitimidade, este disse que, por exemplo, o mosteiro de Paços de Sousa teria ali 4 casais e que este não seria o único caso. Por exemplo, o mosteiro de São João de Alpedurada também. João Martins de Ataíde tinha também com os seus irmãos 5 casais. O mosteiro de Canedo também tinha alguns casais, e Estevão Hermígios de Teixeira seria também dono de um casal. Há ainda outros casos, mas como não há tempo de os referir a todos, nenhum destes casais fazia qualquer tipo de foro ao Senhor Rei, e o capelão não fazia ideia de como é que estes casais foram parar então às mãos destes acima referidos. O capelão, quando foi interrogado ainda, disse que dão anualmente ao Senhor Rei de renda um morabitino de foro cada um, e que os 52 casais ao todo de Meleires teriam de dar de foro ao rei anualmente 40 morabitinos velhos de renda. Disse sempre que viu ser dado este foro desta maneira. Pelas festas mais importantes da vila, como a festa de Natal do Senhor, o Pentecostes e ainda a festa de São Miguel,
davam ainda certas quantias de bens, como por exemplo trigo, bragal, ovos e também uma quantia em dinheiro significativa. Sobre o Rio Douro, por último, disse que todos os barcos que aí pescassem no termo de Melres deveriam dar até ao mês de março meia quarta parte de quantos chavas e de quantas lampreas ali pescassem, e que daquele mês de março até meados de maio dariam a terça parte de dia e a quarta parte de noite. A partir daí, de meados de maio, não davam mais nada. Isto talvez eu concluí que fosse desta maneira, porque depois de maio já não existiriam tanto chavas e lampreas no rio como no mês anterior e também já não teriam a mesma qualidade que teriam naqueles meses. Como conclusões, eu diria que esta foi e sempre será uma fonte relevante de imensa riqueza e inesgotável de conhecimentos e que tem uma abrangência incalculável. Um dos aspectos mais fascinantes é a versatilidade das informações das mesmas. É uma fonte essencial para o estudo de temas de ordem militar, institucional, político-administrativa, jurídico-social ou até mesmo económica. Transbordam então sobre a população, sobre a propriedade, sobre a senhorialização, a história da nobreza, a malfeitoria e violência numa determinada região. São, hoje, por estas mesmas razões, um dos instrumentos mais preciosos do trabalho dos medievalistas portugueses, pela sua riqueza documental e patrimonial. São, então, importantes também para a história local e regional, para a arqueologia ou até mesmo para o estudo da toponímia. Este grupo privilegiado de fontes, que são as inscrições régia, não são só significativas pelo seu assunto, mas também porque se repetiram em variadas ocasiões ao longo do tempo, dos séculos XIII e XIV, possibilitando assim uma análise evolutiva daquela dinâmica. Para os séculos XII e XIV, poucas fontes poderão ombrear então com estas inquirições gerais, em termos evolutivos e comparativos, ao longo de uma cronologia tão alargada sobre o mesmo território. É de facto uma fonte única. Um dos entraves que se coloca por vezes à interpretação destas fontes é então a dificuldade de interpretação, devido a erros ocasionais que terão sido cometidos a quando das sucessivas transladações desta documentação. Para concluir mesmo, agora há que dizer que sem esta fonte eu não teria conseguido fazer este trabalho desta maneira e penso que, por esta razão, é fundamental continuarmos a estudar esta fonte preciosa e refleta de informações de todo tipo acerca dos vários sítios do nosso país. Sem esta fonte, os habitantes de Melres não poderiam, ou melhor dizendo, não conseguiriam apurar o que se realmente teria passado neste lugar ao longo da história, principalmente no século XIII. E apesar de representarem apenas o reflexo do século XIII nesta vila, as inquirições foram muito importantes, pois deixaram-nos algum tipo de informação, por muito escassa que ela seja. Aqui temos a bibliografia, que já mencionei várias vezes, por exemplo, a principal fonte, que está na Portugal e a Monumenta Histórica, a História de Portugal, de José Matoso, mais concretamente o volume da Monarquia Feudal. Temos ainda os artigos da doutora Maria Amélia Álvaro de Campos, de doutor Soulo António Gomes, da doutora Iria Gonçalves e do doutor José Augusto Sotomayor Pizarro, como já mencionei, e ainda da doutora Amélia Aguiar Andrade e José Luís Fontes, ou João Luís Fontes, peço desculpa. E termino assim esta apresentação. Agradeço então à Catarina a sua exposição e abrimos então a sessão de debate. Caso alguém tenha alguma dúvida no online, pode pôr no chat que nós depois... Okay. Sim, ou então liga o microfone e perguntam diretamente. Alguma questão? Visto que não há questões, dou por encerrada a mesa. Desculpem, posso falar? Sim, diz. Pronto, eu não sabia se me ouviam assim e sobretudo como não vejo a audiência, poderia haver questões presenciais e eu não queria tirar esse tempo.
Bem, vou aproveitar então só para, enfim, felicitar a organização e também dar os parabéns aos dois intervenientes, porque gostei sobretudo do à vontade com que falaram, que são pessoas ainda muito jovens e portanto estou convencida que quem fala com esta à vontade nesta altura do percurso será com certeza um bom profissional e é isso que pretendemos na história e na formação em história. Não tendo grandes questões a apresentar, gostaria só de perguntar, e não é, a pergunta é mais, no fundo, um desafio para a reflexão. A Ana Catarina Moreira, que é inclusivamente atualmente minha aluna num dos seminários de mestrado aqui em Coimbra, eu gostaria de lhe perguntar, esteve a falar, e bem, sobre uma fonte que tem uma cronologia, portanto, 1258, como bem disse. E depois, numa das suas conclusões, enfatizou a importância da abrangência cronológica destas inquirições. Ou seja, da forma como esta fonte permite uma contextualização numa cronologia alargada. Eu gostaria que explicasse isso melhor, só nesta perspectiva de poder aproveitar mais um minuto ou dois para refletir sobre o assunto. E obrigada, e desejo-vos, eu não vou poder continuar, vim só mesmo agora aqui na parte da manhã, na parte de Idade Média, mas desejo-vos uma ótima continuação para o resto da tarde, para todos os intervenientes e para a organização, naturalmente. Obrigada. Posso então responder à doutora, se me permitem. Eu disse que estas inquirições eram importantes, sobretudo para o estudo mais alargado do território, porque ao longo do tempo foram-se fazendo com Dom Afonso II, Dom Afonso III, Dom Dinis e Dom Afonso IV, e se estas tiverem sido realizadas num mesmo território, poderemos ver a evolução daquilo que as terras pagavam e qual é que eram os principais aforamentos ao Senhor Rei, não é? E dá para ver a evolução desta terra, sobretudo das suas produções e daquilo que ela dava e pagava cada vez mais ou cada vez menos de foro ao rei. Penso que é neste ponto que as considero importantes para realizar, por exemplo, uma história local. Se nós quisermos realizar uma história local só com umas inquirições, por exemplo, só com as de 1258, se calhar não funciona tão bem. Se existirem outras, como por exemplo anteriormente as de Dom Afonso II e depois as de Dom Dinis e as de Dom Afonso IV ainda, poderemos fazer um estudo comparativo sobre a história local dessa mesma terra e lugar. Agradeço ainda pelas palavras e penso que terei esclarecido. Há mais alguma questão que queiram colocar? Se não haver mais questões, dou por encerrada a mesa de debate e relembro que retomaremos às 2 horas e obrigada a todos.